4, 5 e 10. Ezequiel capítulo 37, versículo 1, 4, 5 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que eu farei entrar entre vós. Assim diz o Senhor Jeová a estes: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Versículo de número 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Glória. Amém? Glória. Amém, irmão? Nós estamos sobre um tema essa noite que é jovens conduzidos pelo Espírito. Mas essa noite você também vai me ajudar a pregar, amém? Você vai orar para o irmão que está do seu lado e diz assim: tem andado sobre a direção de Deus? Ei, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado aí, me ajuda a pregar. Glória a Deus. Deus te conduzindo, meu irmão. Glória. Presta atenção. Versículo 1, para a gente ter o contexto histórico do livro de Ezequiel. É a Babilônia. É durante o exílio de Jerusalém na Babilônia. Durante os primeiros anos do exílio, mais especificamente, Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Na primeira etapa foram Daniel e os seus amigos, mais 10.000 judeus. Na segunda etapa, Ezequiel foi levado para a Babilônia. Ezequiel, que era de família de sacerdotes e passou os primeiros 25 anos da sua vida se preparando para o trabalho sacerdotal, quando foi levado para a Babilônia. Primeira coisa que a gente pode aprender sobre o contexto dessa história é que Ezequiel havia se preparado durante 25 anos para ser sacerdote. 25 anos dentro de uma família sacerdotal, sendo ensinado como fazer os sacrifícios, sendo ensinado como tratar do templo, sendo ensinado como ser feito de dia e de noite. Mas um dia, Deus resolveu mudar a história de Ezequiel. Um dia, Deus olhou para Ezequiel e disse: Ezequiel, eu sei que você se preparou durante 25 anos para ser alguém que alguém planejou que você fosse. Mas hoje, aprove a mim te escolher a mudar a tua história. Deixa eu lhe dizer hoje para
caídas, as suas esperanças haviam sido perdidas, porque eles estavam numa terra estranha, num lugar estranho, com cultura diferente, com situações diferentes. Talvez nem a língua daquele local eles conheciam normalmente ou direito para se comunicarem. Aí eu começo a lembrar um pouco da nossa vida. A gente sai da nossa terra, vem para Portugal, e a gente às vezes acha que a gente está só no meio dessa tribulação inteira. A gente se sente excluído, a gente se sente solitário, a gente acha que está tudo fora do controle de Deus. Mas é tempo de calamidade. Mas é em tempos de calamidade que Deus sempre levanta alguém no tempo de calamidade. A Bíblia vai contar que em tempos de calamidade espiritual, Deus levanta Noé para construir a arca. Em tempos de calamidade espiritual, no sacerdócio, Deus levantou Samuel como sacerdote. Em tempos de calamidade no reino de Deus, entre os reis, Deus levantou Davi. Mas em tempos de calamidade na Babilônia, Deus levantou entre outros Ezequiel. E nós estamos vivendo um tempo de calamidade em Portugal, na Europa. Talvez você não saiba, mas nós já vivemos um grande avivamento nesse continente. Grandes avivamentos saíram deste local. Para quem não sabe, os suecos, os missionários suecos foram para o Brasil e fundaram a Assembleia de Deus, porque havia acontecido um grande avivamento nesse local. Mas nesse momento, nós vivemos uma grande calamidade espiritual. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos pregar o Evangelho. E assim como Deus levantou Ezequiel, num tempo de calamidade, Ele conta com você nessa noite. Ele conta com você nessa noite. Ele está contando com você para levar o Evangelho a Portugal. Ele está contando com você para levar o Evangelho à Itália. Ele está contando com você. Olha para o irmão do seu lado e fala para ele: Deus conta com você. Olha para mim.
proteção e de sustento. E aqui começam as nossas aplicações pessoais. Antes da visão veio a mão. Antes do vale veio a mão. Antes da missão dada a Ezequiel veio a mão. Isso significa que Ezequiel não estava sozinho no meio do vale. Ele não estava ali passeando, ele estava sendo conduzido pelo Senhor para o meio do vale. Às vezes tem gente que chegou aqui querendo apenas experiência. Eu quero sentir aquilo que os meus irmãos estão sentindo. Eu quero sentir o Senhor falar comigo, mas não se submete à mão do Senhor. Não existe experiência sem submissão. Tem muita gente que quer visão, tem muita gente que quer ter visões, mas não existe visões sem correções. Não existe visão sem correção. Não existe revelação sem obediência. Não existe revelação sem obediência. Ezequiel estava sendo levado para o meio do vale para viver uma experiência, porque quem está debaixo da mão de Deus pode até não entender o processo que está vivendo, mas ele está sendo conduzido por Deus no meio do vale. A vida da gente é assim, irmão. Às vezes a gente está passando pelo nosso vale e a gente não entende que Deus é que está nos conduzindo no meio desse vale. Às vezes a gente não entende o processo, a gente só quer o resultado. A gente quer receber o poder, sair pulando, falando coisas estranhas. A gente quer ver o milagre acontecer na nossa casa, mas não entende que até chegar lá o processo precisa ser passado. Vira do lado do aí, me ajuda a pegar, já no final até se embora, me ajuda a pegar. Olha o irmão que está do seu lado e diga assim: olha, passe pelo processo sem entender. Deus não lhe chamou para entender o que está acontecendo dentro do vale. Deus não lhe chamou para te fazer questionamentos dentro do vale. Deus não lhe chamou para você perguntar a Deus por que o Senhor me colocou nesse vale. O propósito de Deus para a sua vida é muito maior do que o vale que você está passando. Vamos entender isso nessa noite. O propósito que Deus tem para a sua vida é muito maior do que o vale que você tem passado. Ezequiel não estava ali sendo levado para ser morto no vale. Se fosse os crentes de hoje, ansioso, ia chegar no meio do vale, olhar para aqueles ossos e ia começar a dizer: Jesus, já morreu tanta gente aqui, eu vou fazer mais um. Porque nos nossos dias a gente pode observar, o nosso pensamento é sempre de coisas ruins. Então, ser levado para o meio de um vale cheio de ossos, automaticamente a nossa mente ia ser: nós estamos no meio do cemitério. São outros iguais a mim que estão ali, mortos, porque não sobreviveram ao vale. Mas o que a nossa visão não alcança, o nosso Deus te conduz para um propósito maior. O propósito de Deus para Ezequiel não era morrer no vale. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. O propósito de Deus não é você morrer nessa luta. O propósito de Deus não é você morrer no meio desse vale. O vale é só uma etapa do processo na sua
vale. Ele levou Ezequiel para o meio do vale. Quer ver eu pregar de novo? Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: você está no início, está no meio ou está no final do vale? Ô glória! Ô glória! A Bíblia vai dizer, irmãos, que Ezequiel foi colocado no meio do vale. Deus levou o profeta para o meio do vale. Para quê? Para encarar a situação que o vale vivia. E aqui me permita, eu já sinto muita presença de Deus aqui. Começa a mergulhar e começa a vir coisas e eu vou entregar tudo. Irmão, tem muita gente que não quer encarar a realidade de frente. Deus levou Ezequiel para o meio do vale para que ele confrontasse o que no vale existia. Sabe o que me traz a memória, pastor? É que tem muita gente que quer ser usado igual o pastor Tiago, mas não sabe o vale que o pastor Tiago enfrentou. Tem muita gente que quer ser igual o Eric, nosso queria ensinar igual o Eric, mas não sabe os vales que o Eric passou. Tem gente que quer ser usado por Deus. Deus me usa em profecia, me usa em visões, me usa em revelações, mas não tem ideia de que para chegar lá precisa encarar o meio do vale. Olha o pastor Tiago fala. É difícil dar glória a Deus, mas é o testemunho de glória. Os ossos não ressuscitaram antes do profeta estar no meio do vale. Tem gente que quer só receber bênçãos. Tem gente que quer só receber os prazeres de Deus. Mas quando Deus leva, conduz para o meio do vale, ele começa a murmurar. Ele começa a dizer: mas Deus, por que eu? Mas Deus tinha que ser eu. Mas Deus, por que dessa forma? Mas Deus, por que dessa maneira? Deixa eu lhe dizer agora coisa como profeta de Deus essa noite. O meio do vale é necessário para você ser curado.
Não existe milagre se você não for tratado na sua alma. Não existe milagre se você não for tratado no seu mais profundo, onde ninguém conhece. Deus, quando te leva para o meio do vale, Ele primeiro vai te conduzir para te encontrar com a verdade. Você pode se esconder de mim. Você pode fingir que está tudo bem. Você pode parecer que é uma pessoa super bem, mas Deus conhece o seu império. Não existe milagre sem confronto. Não existe milagre sem mudança de vida. Não existe milagre sem reconhecer que você necessita de Deus. Eu podia pegar mais uma vez? Vira para o irmão do celular e diz assim: olha, o vale. Não, irmão, fala com o profeta. O vale é para você se encontrar com Deus. O versículo continua seguindo. Versículo 2. E ele no meio do vale. Ele no meio do vale percebe que existem muitos ossos e que estavam secos. A situação do vale era muito grave. Existiam muitos ossos. Os ossos estavam muito secos. A lógica humana diz: acabou, não tem mais jeito. Quem olha para a situação do vale vai dizer: dali ela não vai sair viva. Quem olha para a situação do vale vai dizer: olha, a irmã não vai suportar. Quem olha para você no vale vai dizer: meu Deus, será que ela vai aguentar? Mas deixa eu te trazer uma palavra de Deus nessa noite. Deus não levou Ezequiel para contemplar a derrota no vale, mas Deus levou Ezequiel para participar de um processo de restauração. Tem gente que olha para você e diz: vai morrer no vale, vai se acabar no vale. Desse vale ela não sai mais. Desse vale ele não sai mais. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: esse vale não é para você morrer. Esse vale não é para você cair com derrota. Esse vale é porque Deus te trouxe aqui para te restaurar. Talvez você chegou aqui nessa noite vivendo o vale da sossego. Talvez você chegou aqui com coisas que secaram há anos. Talvez você chegou aqui com sonhos tão secos quanto aqueles ossos. Talvez você chegou aqui nessa noite com projetos enterrados, porque ali ainda tem um detalhe, irmão. Aqueles ossos estavam sobre a superfície do vale. Ninguém havia enterrado os ossos. Mas nós temos a mania de enterrar os nossos sonhos. Nós temos a mania de enterrar os nossos projetos. Nós temos a mania de achar que aqui acabou. É o ponto final. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: o vale não é o ponto final. O vale é o meio da vitória que você vai receber no final do vale. Viu? Vai dizer que ele viu. Ele viu muitos ossos secos no meio do vale. Mas Deus lhe faz uma pergunta: poderão porventura viver
os ossos. Deus perguntou a Ezequiel para reviver a fé que Ezequiel tinha. Vou trazer para nós. Muitas vezes, antes de Deus transformar o vale, Deus trabalha com quem está no vale. Eu vou dizer de novo, mas se você internaliza. A gente está orando para o nosso vale ser transformado, mas a gente não ora para nós sermos transformados. Deus não levou Ezequiel para transformar o vale primeiro. Deus levou Ezequiel para transformar a fé de Ezequiel, para através da sua fé o vale ser transformado. Oi, irmão. Vira para o irmão que está do seu lado nessa noite e fala assim: é o vale que tem que transformar? Oi, irmão, fala aí. É o vale que tem que transformar? Ou é você que tem que transformar? Ô, glória! Deus olhou para aquele vale e disse: Ezequiel, pode os ossos reviver. Irmão, a gente tem mania de querer transformar o vale primeiro. Mas nós precisamos entender que o vale é o processo de Deus para nos transformar primeiro. E aqui eu me lembro de um texto que eu gosto muito, de João, quando João diz: e ele, o Verbo, o Cristo, tabernaculou no meio de nós. Irmão, você não pode falar de um vale que você não está no meio dele. Você não pode falar de algo que você não viveu. Você não pode falar de algo que você não teve experiência. Então o que tem a ver com Jesus Cristo? Eu vou explicar em 2 dedos. Deus monta um jardim, cria o homem, cria a mulher e diz: olha, não coma do fruto desta árvore. Todo mundo conhece a história. A serpente vem, engana a mulher e o vale, o meio, corrompe a Eva, porque ela pegou o fruto e comeu. O vale corrompeu o que a Eva tinha de melhor. Porém, ali Deus cria o plano da salvação e diz que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Ali, no meio daquele vale, Deus promete e diz: da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente. Seria muito fácil Jesus chegar lá no céu com Deus e dizer: a partir de hoje está todo mundo salvo. Era muito fácil, mas que valor nós daríamos se Jesus não viesse sofrer as mesmas coisas que nós sofremos? O que, trazendo para a nossa mensagem, o que nós daríamos de valor se Jesus não tivesse vindo para o meio do vale, contemplar aqueles ossos secos e provar para nós que era possível vencer o pecado no meio do vale. Pois bem, a Bíblia diz que ele tabernaculou e não termina por aí. A Bíblia vai dizer que ele veio, sofreu, morreu, ressuscitou e antes de subir ele disse: eu vou para o Pai, mas eu fus enviarei outro Consolador, para que não estejais só, parafraseando no meio desse vale, porque agora
para que o vale seja transformado. Não, irmão, você entendeu? Eu já ouvi isso aqui, eu falei para a Melanie, eu não preciso pregar mais hoje. Eu já ouvi a minha pregação aqui hoje. Porque a Milena mesmo disse, Daniel foi pro meio da Babilônia. E foi ali alguém no meio do vale para transformar a situação. Ela disse, sejamos morada. Sejamos morada, porque ele morando em nós, o vale passa a ser jardim. Irmão, você pudesse sentir o que eu sinto quando eu digo isso. O vale, quando Jesus mora em nós, quando o Espírito mora em nós, o vale se torna jardim. Porque no vale nós não estamos sós. No vale a gente não passa o processo sozinho. Nós estamos com Ele, conduzindo no meio do processo, passando pelo vale, para a gente chegar lá no fim e cantar o grito da vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus. A gente encerrar. Tem muita coisa, irmão, mas eu aprendi que a gente deve ser obediente, ousado. Glória a Jesus. Para a gente encerrar, Ezequiel responde a Deus dizendo: Senhor, tu sabes se esses ossos podem reviver. Tem gente que não sabe como as coisas vão acontecer, não sabe como a família será restaurada, não sabe como sairá da fase do vale, não sabe como Deus vai fazer. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: você não precisa entender o processo, você só precisa ter fé de que o processo vai acabar. Eu vou dizer de novo para você entender. Não importa qual é o processo, como você vai passar, como Deus vai fazer, o que importa é que Ele está com você no meio desse vale. O que importa é que Ele está com você no meio dessa situação. O que importa é que Ele está contigo no meio do vale. Para quê? E eu encerro aqui. Regina ali. Glória a Jesus, Santo Deus. Aleluia. Mano, presta atenção. Tem gente que está no meio do vale, mas murmura o vale inteiro. Meu Deus. Tem gente que murmura o vale. Roda, como disse o professor, roda o vale inteiro. Passa o vale inteiro só reclamando, só dizendo pra quê, por quê, no quê, como, por onde, como vai, quem tá, só perguntando. Meu Deus. Assim como o povo de Israel quando saiu do Egito, quando começou a perceber o caminho, começou a perguntar: mas peraí, lá eu comia bem, lá eu bebia bem, mas não entendia o processo do vale. Olha para mim, olha para minha mãozinha esquerda. Deus não te colocou no meio do vale para você murmurar no meio do vale. Deus não colocou você no vale para você ficar se perguntando por quê, do que, para onde, como, de que jeito. Porque quando Deus te colocou no meio do vale para profetizar. Ô irmão, para de ficar trocando as murmurações, ou melhor, troca a murmuração por profetizar. Deus disse: filho do homem, profetize sobre estes ossos. E a Bíblia vai dizer, só para arrematar, que os ossos começaram a se juntar, ossos com ossos. Começou a haver movimento no meio do vale. Começou a haver barulho no meio do vale.
vale. Às vezes a gente acha que está apertando, está difícil, não vai acontecer, porque está assim, mas é só barulho do ruído dos ossos. Oi, você perdeu a oportunidade agora, vou dizer de novo. Olha, os ossos quando começam a se juntar, começam a fazer barulho. Preste atenção, você viu a porta se fechar, você começou a murmurar, não, é barulho de osso se juntando. Ai meu Deus, está faltando isso, está faltando aquilo. É barulho de osso se juntando. Não para não, profetiza no meio do vale. Olha, precisa do dia para pagar o aluguel. Olha, é barulho de osso se juntando com osso. Deus está no meio do vale. Você profetiza no meio do vale. Não pare no meio do vale. Não pare no meio do vale. Porque no final do vale, um grande exército se levantar. Meu pastor, posso chamar agora? Não vou orar não. Eu só estou antecipando o que o pastor ia fazer. Glória. Vem aqui você que está passando no meio do vale. Mas é vale. Dor de dente não é vale. Dor de cabeça não é vale.